Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre a nossa linda e enigmática Serra de Jaraguá. E para isso convidamos a professora Elisa para nos falar um pouco sobre a serra sob o olhar da geologia. Elisa Barbosa é doutora em Geologia pela Universidade de Brasília, é professora da Universidade Federal de Goiás e leciona no curso de graduação em Geologia na Faculdade de Ciências e Tecnologia. É também pesquisadora, além de desenvolver projetos de consultoria com ênfase em mineralogia aplicada à sociedade. E além de inúmeras outras funções, que não citamos aqui, é membro da diretoria executiva da Sociedade Brasileira de Geologia. Com vocês, professora Elisa. Então, professora Elisa, conta para nós sobre a nossa Serra de Jaraguá. Gostaríamos de conhecer um pouco sobre as suas características, sua idade. Conta para nós. Ok. Então, a Serra de Jaraguá é uma estrutura alongada, que tem cerca de 2 quilômetros de extensão. Ela tem uma altitude máxima de 520 metros e a gente consegue observar que ela é alongada nessa direção, né? Noroeste, sudeste. Né? Bonita. Então a Terra tem 4,5 bilhões de anos e a gente pode dividir essa idade da Terra na escala do tempo geológico. Dentro disso a gente tem a divisão, né, dos eons. Primeiro a gente tem o Adeano, que é bem da formação da Terra, de 4,5 a 4 giga-anos, que a gente chama, ou seja, bilhões de anos, que foi essa fase aí de formação, consolidação do planeta, digamos, e temos pouquíssimos, raríssimos registros, né, assim. Depois a gente tem o Arqueano, que é onde a gente tem a formação das primeiras crostas da Terra. E o Arqueano vai de 4 bilhões de anos a 2,5 bilhões de anos. Nisso aí já foi metade da idade da Terra. Perceberam? Uhum. Depois disso vem o Proterozoico, que começa em 2,5 bilhões de anos e encerra em 541 milhões de anos. Então é dentro desse período que a Serra de Jaraguá surgiu? Exatamente. Então dentro desse período que a Serra do Jaraguá surgiu. Então o pré-cambriano engloba o Proterozoico, o Arqueano e o Adeano. Na Serra do Jaraguá nós temos rochas que apresentam idade proterozoica. Isso já mostra que essas rochas são antigas, bem antigas. Agora, o contexto que está em torno disso é que é interessante. O que a Serra de Jaraguá representa em termos tectônicos? Está localizada num lugar em que a gente tem muita movimentação das placas tectônicas, né? O registro, né, de muita movimentação que aconteceu há milhões de anos atrás também. Esse terreno em que a Serra do Jaraguá está, ele significa um oceano, que hoje ele é chamado de Goiás Farusiano, né, que foi fechado. Então esse oceano estava lá e o que aconteceu, né? Se eu tenho um oceano aqui no meio, o que eu tenho entre esses dois oceanos? Continentes. E também temos um bloco mais antigo, que ele tem ainda até hoje, as pessoas não, assim, são várias teorias em cima de o que esse bloco representa, que é um bloco arqueano. Então existe esse bloco arqueano bem antigo, que são os Greenstone Belts, né, de Crixás, Guarinas, Pilar, né, são 5 ao todo. E isso pode ser um microcontinente que estava ali no meio, tem várias interpretações diferentes, isso ainda é um debate grande, né, assim,
na geologia, apesar de parecer que está tudo muito parado na geologia, é uma ciência que o ouro. Onde que chega o ouro nessa história? Esse ouro já estava presente na crosta diluído. Os Greenstone Belts têm uma grande quantidade de ouro, né? Mas o ouro ele vem junto no momento em que você tem esse fechamento. Que durante o fechamento desse oceano, pensa a temperatura, a pressão envolvida nisso, fora a movimentação dirigida dessa placa, né? Então você tem direções específicas, né? Ó, ela foi com esse sentido, foi no sentido, a movimentação, o choque foi no sentido leste-oeste. Com a fricção, o atrito das rochas, você tem, exatamente nessas zonas, você tem muita mobilização de fluidos, águas, hidrotermais, né? Porque justamente você, até mexendo aqui na mão mesmo, você já aquece. Então pensa isso com um pouquinho de água passando. Então há vários elementos que apresentam mobilidade, eles são incorporados a esses fluidos e percolam essas regiões. Então essas regiões onde você tem movimentação são corredores para a circulação de fluidos. E aí esses fluidos então vão pegando o ouro, concentrando nele, e aí vão circulando por essas zonas e precipitando, por exemplo, em veios. Então essa região, como você teve muita movimentação, você teve muita circulação de fluido. Então é uma região propensa à ocorrência de depósitos que tenham essa característica, que estejam ligados à circulação de fluidos hidrotermais, né? Pensando em termos de tempo, em T1 você tem o oceano. Esse oceano está lá, foi soterrado, teve toda uma vida dele. Em T2, lá quando você teve o fechamento desse oceano e essas movimentações, que aí isso foi durante o Brasiliano, no fim do Proterozoico e começo do Fanerozoico, é que você tem a formação desses orógenos, dessas cadeias de montanhas. Nesse processo aqui você tem a formação da maior parte das jazidas que a gente tem no estado de Goiás, nessa região. Então, assim, dentro disso a gente tem um ciclo brasiliano que representa justamente a sutura desses dois grandes continentes, a Laurentia e o Gondwana. Então, por isso, mundialmente falando, né, todo esse processo que aconteceu aqui é importante, porque aqui é um dos pontos que você tem exposto, né, como que esses dois grandes continentes se uniram. E aí o que acontece? Quando você teve o fechamento desse oceano para unir esses dois continentes, essas massas continentais maiores, não são só dois, na verdade, né, para gerar um megacontinente, esse oceano que estava no meio foi fechado. Então pensa, um assoalho oceânico que estava assim, agora ó, todo prensado. A Serra do Jaraguá é isso. O que tem na Serra do Jaraguá? A gente tem quartzitos e xistos. Essa sequência de quartzitos e xistos, elas representam o quê? Camadas de areia, de material mais grosso, camadas de material um pouco mais fino, que é o que a gente tem se a gente for em uma praia hoje, né? Hoje na costa brasileira, se você vai lá na beira do mar, você encontra isso. São conjuntos de formações de cadeias de montanhas que representam a colagem dessas massas continentais. E a gente está aqui, Jaraguá, Pirenópolis, essa região, ela representa justamente o lugar onde tudo se encontrou. Então, é de uma complexidade geológica muito grande. Essa figura, né, ela representa uma reconstrução esquemática do Gondwana. O Gondwana é um megacontinente que a gente teve, né? E aqui tem uma parte do Gondwana representada, só para a gente ter uma ideia de qual é esse processo de construção desse terreno aqui do centro do Brasil, né, da região central do Brasil. Que é onde nós estamos.
que é exatamente onde nós estamos. Essas partes vermelhas significam, né, são núcleos arqueanos. Então é onde a gente tem preservada a nossa crosta mais antiga da Terra, né? Notem que tem vários pedaços espalhados, às vezes junto dessas porções rosas, né? Que também são áreas bem antigas e tem às vezes esses núcleos separadinhos, igual esse aqui do meio, né? Ó, tem um isolado aqui também. Então, como que a gente tem a evolução da Terra, né? Enquanto massa continental? Vocês podem ver que nós temos sempre núcleos mais antigos sendo circundados, né? Unidos a lugares mais novos, né? Relativamente mais novo, aqui também é antigo, mas e é assim que você vai acrescendo, né, acrescentando crosta à Terra, construindo continentes. Qual era a nossa situação lá no Proterozoico? Ou seja, cerca de 1,8, 2 bilhões de anos atrás. A gente tinha essas massas continentais, como essa daqui, né, ó, rosa com vermelho, que representam os crátons, que são crosta antiga. E aí aqui nós temos, principalmente, né, nessa região, o cráton amazônico, nós temos o cráton do São Francisco, nós temos o bloco Paranapanema. Aqui temos outros blocos menores, né, o Parnaíba, essa outra pequena massa aqui que representa esse núcleo arqueano que ocorre no estado de Goiás, os Greenstone Belts, famosos, né, que tem várias ocorrências de minério. E essa parte azul que realmente representa aí o nosso oceano que tinha nessa época. Em termos de posicionamento aqui, Jaraguá está próximo a esse núcleozinho arqueano aqui, né? Como a gente sabe bem, que tem os Greenstone Belts lá, dessa região de Crixás. Então, Jaraguá, Pirinópolis, estaria bem aqui, né? Assim, nessa borda aqui desses, bem acima desse 10 aqui, por aqui, né? E justamente, né, esse ponto é um ponto único no Brasil. Por mais que a gente tenha esse mar azul aí, etc. Por quê? Porque ele justamente, né, a gente está aqui nessa região muito próximo da vergência aí de duas movimentações importantes, que foram, né, a movimentação aqui e uniu o cráton de São Francisco ao bloco Paranapanema, e tem uma segunda etapa, que é quando veio esse bloco de cá, né, ó, o cráton amazônico, e juntou com essa galera daqui. Então, é uma inflexão de movimentações, e isso está registrado exatamente na inflexão dos Pirineus, né? A inflexão dos Pirineus, ela representa isso. Mas isso representa o quê? O oceano que a gente tinha aqui, que era o chamado oceano, que hoje é chamado, né, de Oceano Goiás-Farusiano. Então, esses fragmentos aqui que a gente tem, eles são pedaços, né, esses rosas com vermelho, eles são pedaços de um antigo continente que tinha, chamado Rodínia. O Rodínia, assim como já tivemos o Pangeia, o Rodínia certa vez se fragmentou e depois ele foi reagrupado. Então, durante esse reagrupamento dele, é que temos a formação do Gondwana. E também a formação do Laurentia. E aí depois a gente junta Laurentia e Gondwana e forma Pangeia.
Hoje nós vamos conversar com Tadeu Veiga. Tadeu Veiga é geólogo e mestre em Geologia Econômica e Prospecção pela UNB. Tadeu é nascido em São Paulo, mas é um serratense convertido desde 1972, quando fixou moradia em Brasília. É atuante em exploração mineral e conservação ambiental com foco no nosso Cerrado. É diretor técnico da GEOS e professor voluntário da UNB. A experiência profissional é consolidada em 50 publicações, boa parte dedicada à geologia, aos recursos minerais e à conservação ambiental do nosso Brasil Central. Com vocês, Tadeu Veiga, para nos falar um pouquinho sobre a Serra de Jaraguá. Obrigado. Tadeu Veiga, geólogo, formado em Brasília. Eu sou paulistano, mas vim para o Centro-Oeste em 1972 e virei serratense de coração. E tenho trabalhado muito no Brasil Central, no Brasil todo, um pouquinho no exterior também, com exploração mineral. Mas trabalho também bastante e gosto muito de projetos de conservação ambiental, principalmente em unidades de conservação. É muito bom poder falar sobre a Serra de Jaraguá, que é um marco muito importante da geodiversidade da região central de Goiás. Ela é sustentada por quartzitos. Quartzito é a famosa pedra de Pirenópolis, por exemplo. É uma rocha dura, muito resistente à erosão, então sustenta as elevações da serra. Esse quartzito está associado com xistos. Os quartzitos eram derivados de areia do fundo do mar e os xistos derivados de argilas, do barro. Essas rochas aparecem intercaladas, sofreram pressão, sofreram transformações minerais e se tornaram muito resistentes à erosão. Então, por isso, sustentam as serras. Elas são referidas ao grupo Araxá, que tem idade geológica em torno de 800 milhões de anos. Essa é a idade da Serra de Jaraguá, essa mesmo? Não, a idade das rochas. Das rochas. A serra é mais nova. Porque essas rochas estavam no fundo do mar e depois sofreram deformação, elas foram expostas na superfície e pela ação diferencial da erosão, elas resistem e se tornam uma elevação proeminente. Nesse ponto, elas são muito parecidas com a Serra dos Pirineus e também com a Serra Dourada. Então, é o alinhamento das três serras, a Serra de Jaraguá no meio, a Serra dos Pirineus a leste e a Serra Dourada a oeste. Então formam elevações muito nítidas na paisagem e elas serviram de referência tanto para os primeiros ocupantes quanto para os colonizadores que chegaram aqui e encontraram ouro. E essas descobertas impulsionaram a colonização do território. Então isso é importante tanto em Pirenópolis quanto em Jaraguá, quanto na antiga Vila Boa, cidade de Goiás. As cotas da serra são superiores a 1.100 metros, o que é considerável na região, porque elas são muito proeminentes na paisagem. Elas formam nascentes de rios importantes. Todas essas serras têm nascentes, porque elas são altas e as águas se irradiam delas. Os terrenos são acidentados e os solos são pedregosos ou arenosos. Então são impróprios ao uso agrícola, impróprios à ocupação agrícola, em benefício da conservação do cerrado. E isso é mais ou menos nítido hoje, que elas estão cercadas de pastos e de plantações, mas estão como áreas preservadas. Sim, esse relevo tem em torno de 60 milhões de anos, alguma coisa assim, o relevo. As rochas são muito mais antigas, tem 800 milhões de anos. O relevo é a idade do bioma cerrado, começou a evoluir a partir de 65 milhões de anos, alguma coisa dessa ordem. Porque até 100 milhões de anos atrás, a América do Sul e a África eram unidos. Isso no tempo dos dinossauros ainda. Só com a separação dos continentes é que começou a evoluir essa rede de drenagem que a gente conhece e esse relevo. Então é isso. É interessante que essas áreas foram visitadas em 1819, foram visitadas por Saint-Hilaire, o botânico francês que fez descrições muito importantes aí do sertão de Goiás.
há 2 séculos atrás. Ele visitou essa região, ele começou a viagem dele em Goiás, entrou em Lusiânia, depois Corumbá, Pirenópolis, Jaraguá, foi até Goiás Velho. E depois desceu para São Paulo, passando por Caldas Novas. Então esse foi o percurso dele em Goiás. Bom, felizmente a Serra de Jaraguá hoje é protegida por um parque estadual, a maneira da Serra dos Pirineus e da Serra Dourada, onde também existem parques estaduais. É o reconhecimento da sua importância ambiental, e histórica e hoje também turística. Viagem à província de Goiás. Entre o Rio das Almas e o córrego Jaraguá, ou seja, num percurso de 2,5 léguas, encontram-se ainda a intervalos algumas árvores mirradas. O restante é composto de extensas matas. Não obstante, encontrei ali várias árvores de grande beleza. Atravessei no correr do dia vários córregos orlados por uma estreita fileira de árvores. Nesses lugares, o frescor era delicioso, mas nos outros trechos do percurso, o calor se fazia sentir intoleravelmente. Depois de ter atravessado o córrego de Jaraguá, cheguei ao arraial do mesmo nome. O arraial, situado numa vasta planície coberta de matas, é cercado de montanhas mais ou menos altas, sendo que as mais próximas se erguem quase a pique acima dele, produzindo um belo efeito na paisagem. Auguste de Saint-Hilaire, Jaraguá, 1819.